Olá pessoal, nós vamos falar dessa semana sobre rede wireless sem fio. Então a rede sem fio ele trabalha com equipamentos sem cabo. Então nós temos o roteador sem fio, celulares, computadores, tablets e placas PCMC, né? Trabalham aí. Então nós trabalhando com rede sem fio, nós encontramos aí interferências que atrapalham essa conexão. Micro-ondas, água, telefone sem fio, entre outros. Nós temos o roteador wireless, que são os equipamentos que fazem essa conexão sem fio. Então esse ponto de acesso, ou access point em inglês, ele é basicamente a mesma função de transmissões de pacotes, só que através da parte sem fio. Então, em geral, o ponto de acesso possui uma saída para serem conectados a um hub tradicional aí, tá? Para trabalhar com computadores sem fio, sem utilizar notebook, nós temos placas de rede sem fio, onde você pode verificar aqui a antena que é conectado nele. Para trabalhar com rede sem fio, deve-se operar aí entre faixas. Então, existem as faixas entre 2.400 a 2.483 Hz, dependendo da regulamentação do país. Tá? É uma especificação com opção de infravermelho também. Temos as placas CSMA/CA, também, que é um tipo de faixa aí que é trabalhado nas nomenclaturas que nós encontramos aí na wireless. Ela é formada através da sigla I3E, seguida de um código e de uma letra. Então, nós temos aí a I3E 802.11b, I3E 802.11g e I3E 802.11n, que são popularmente chamados apenas BGN. Os números, que são os mesmos, se vocês podem observar, é a identificação da rede sem fio. Então, se você vê esse número, é uma rede sem fio. E a letra corresponde à frequência e velocidade que ela trabalha. Aqui nós temos a diferença, né, da velocidade. Então, a N trabalha 300 megabits por segundo, a G é 54 e a B é 11 megabits por segundo. A B, ele tem uma velocidade, como eu havia falado, uma taxa de 11 megabits por segundo. Já a A, ele trabalha numa velocidade de 54, ele é mais resistente que o B, ele trabalha numa frequência de 5 ao invés de 2.4 GHz, que é o caso do B. A desvantagem é que o alcance dele é menor, cerca da metade de uma rede que utiliza B. As placas 11A são relativamente raras e como a maioria é capaz de operar nos dois padrões, muitas delas acabam operando em 11 megabits. A G opera a 54 megabits por segundo, como no padrão A, e trabalha na mesma faixa de B, ou seja, a G ele junta as duas opções, a B e a A. Tá? Então, para que a rede funcione a 54, é necessário que todos os pontos de acesso funcionem a 54. Se houver alguma placa que funcione a 11 megabits, a 11G ela trabalha a 11 megabits, ela não vai alcançar 54. Então, tem que haver uma maneira aí, no caso os pontos de acesso, tem que desativar o recurso de 11 mega. Você tem que desativar essa opção para ele trabalhar a 54. Nós temos a opção Dual Band, que são capazes de transmitir simultaneamente usando dois canais diferentes, dobrando essa taxa de transmissão. Então, uma placa de 108 megabits é, na verdade, a 11G Dual Band. A rede wireless também são redes Ethernet e usam também o TCP/IP. Não é nada diferente da rede cabeada nesse sentido. Além da configuração dos endereços IP, mask e gate, que é feita da mesma forma da rede cabeada, só que ele tem uns parâmetros diferenciados. Então, quando você configura uma rede wireless, você tem que configurar o ESSID, que é o canal da sua rede sem fio, e as chaves de encriptação, caso você use. E aí eu vou falar da importância de usar essas encriptações aqui na sua rede, o WEP e o WPA. Essa identificação ESSID, ele identifica a rede. Então, se você tiver duas formas diferentes de SSID, é importante
para ela não interferir numa rede, né, no caso de um vizinho ou de outra empresa aí, no caso se existem várias redes aí. Em seguida temos o canal, que novamente permite que vários pontos de acesso dentro da área trabalhem sem interferir entre si. Então, esse SSID aqui, você consegue trabalhar em vários canais, nós temos até 16 canais, numerados de 1 a 16. Cada país tem a sua numeração permitida pela legislação. Nos Estados Unidos ele funciona de 1 a 11, na França de 10 a 13, então depende do país. O SSID sozinho não provê nenhuma segurança, então se alguém souber o nome da sua rede, ele vai se conectar a ela. Então, o alcance de uma rede wireless usando antenas, né, padrões e pontos de acesso normalmente, ele alcança de 30 a 50 metros em ambientes fechados. Usando antenas maiores de alto ganho e conseguindo uma rota sem obstáculos, você consegue chegar de 2 até 5 quilômetros aí, tá? Só que é praticamente impossível você impedir outras pessoas a captarem seu sinal. A solução para isso é encriptar, tá? Então, nós temos o WEP e o WPA que fazem essa encriptação. O WEP, ele funciona a uma chave aí de encriptação de 64 bits, tá? E o WPA de 128, que ele é o mais recente. Mas nenhuma é livre de falha, então elas são uma camada essencial de proteção que evita ser um alvo fácil para sua rede. Ao usar a WEP, você define uma chave de 10 ou 26 caracteres em hexa. Tá? O hexa são números e letras. Também é possível usar caracteres ASCII, que são caracteres especiais de 5 a 13. Então a regra básica é que os micros precisam possuir essa chave aí de forma correta para associar ao seu ponto de acesso. Então, em geral, os pontos de acesso permitem que você especifique várias chaves diferentes de forma que cada micro possa usar aí uma chave diferente para ter o acesso. A placa PCI, que é utilizado em computadores, ele é utilizado usando a criptografia WEP de 128 bits, tem uma alta velocidade e fácil instalação. Ele funciona no 802.11g e também tem 802.11b. Roteadores wireless, nós temos um exemplo de um Tricom aqui, que ele funciona com até 253 usuários simultâneos, só que somente 128 de forma sem fio, ok? Então, aqui temos as especificações deles, eu vou falar os mais importantes. Ele é um WPA, ele funciona no 11B e no 11G. Ele funciona numa taxa de transferência de 6 a 54, dependendo aí da letra, ok? A faixa de frequência é de 2.4 a 24835. O alcance dele é de 100 metros em ambiente externo e de 300 em externos. Temos o adaptador PCMC, o wireless, também ele funciona a 54 MB no G. Esse aqui é do TrendNet. Tem outras opções se vocês quiserem dar uma pesquisada. Então, a velocidade dele vai de 6 a 54, dependendo da letra, o G, e de 1 a 11 no B, tá? Ele funciona aí com vários usuários ou ponto de acesso. Então, aqui tem alguns exemplos de adaptadores que vão na USB, ok? E aqui um PCMC aí para computadores ou notebooks. Aqui nós temos um escritório onde eu tenho um ponto de acesso direto, um roteador Wi-Fi. Aqui são os inimigos naturais, né? Portas, janelas, águas. Temos os usuários, como eles trabalham. Tá vendo que ele é bem aberto, esse escritório? Ele não tem parede, somente divisório. Então isso facilita muito as tarefas utilizando rede sem fio, como impressão sem fio ou envio de dados, tá? Quando você for trabalhar com uma empresa, é bom fazer a planta baixa, como nós já falamos nas aulas anteriores, para você verificar quais são os impedimentos, como paredes, janelas e portas e até água, né? Que pode interferir essa conexão de dados aí. Então você consegue verificar em qual ponto seria melhor colocar o roteador sem fio para atingir de forma mais de uma qualidade melhor aí para os seus usuários. Bons estudos e obrigada.